Agora que você já assistiu o mito de criação Guarani, vamos entender sua simbologia? Eu conheci esse mito dos povos Tupi-Guarani, que você assistiu no vídeo anterior, né? A partir de um documentário chamado O Povo Dourado Somos Todos Nós. Esse mito foi transcrito por Cacá Verá. Cacá ele é indígena pertencente ao povo Tapuia e as pesquisas que ele fez é um resultado do amplo acesso às informações que ele sempre teve diretamente na fonte. Eu vou deixar o link sobre esse trabalho aqui na descrição do vídeo logo abaixo e aqui em cima o link do documentário que eu recomendo muito que você assista. Segundo Cacá Verá, esse mito foi estruturado pelos Tupi-Guarani há pelo menos uns 5 mil anos. E o mais interessante nessas mitologias é que as histórias coincidem muito nesse quesito modo de criação. Perceba que há 5 mil anos, as civilizações antigas que coexistiam em várias outras regiões do planeta não se comunicavam, obviamente. Intercâmbios culturais, digamos, não era bem uma prática. Mas mesmo assim, sem intercâmbios culturais, essas culturas possuem um fio condutor que vai unir muito de suas narrativas. Minha intenção com você agora é deixar claro essa questão que volta e meia eu abordo sobre simbologia. A ouvidos desatentos e sem essa informação, os mitos parecem mesmo uma história fantasiosa, né? Uma história fora da casinha. Os mitos adentram regiões profundas do inconsciente humano. O mito diz o seguinte: no início era o nada, o breu absoluto, nem o tempo existia. Dentro desse nada, só existia Yamandu. Você já está vendo que nessa história começa com a não existência das coisas. Só existia o nada e sequer o tempo existia. Isso é uma repetição de muitos outros mitos pelo mundo afora. Um dia, Yamandu soprou e de seu hálito surgiu uma grande força criadora e dela surgiu Tupã. Aqui a gente tem duas questões. Primeiro ele fala sobre o sopro. Sopro é um elemento muito simbólico. Já no livro da Bíblia, no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Deus esculpe um homem feito do barro, né? Faz um boneco de barro e sopra sobre esse boneco, gerando a vida. O segundo ponto é que estamos falando de Tupã, que para o povo Tupi-Guarani, Tupã é a divindade suprema da criação. Há traduções que o colocam como o espírito do trovão. Tupã saiu dançando e cantando e criou diversos mundos. Tupã está associado ao trovão, o espírito do trovão. Ele cria mundos dançando e cantando, ou seja, cria mundos com música ou com som. Essa já é uma forma de mostrar o sagrado por meio dos sons. Voltando lá para a Bíblia cristã, acontece o seguinte: Deus, quando decide criar algo, no caso a luz, ele verbaliza, faça-se a luz. Foi o som verbalizado que começa o início de toda uma ordem, né? A criação começa com a manifestação de um som. Tupã, o espírito do trovão, emanou suas criações por meio de sons, né? Se a gente for continuar a explorar esse raciocínio, o que são sons? Sons são ondas sonoras com frequências variadas. Essas frequências, esses sons, têm o poder de colocar ordem ou desordem também, conforme aquilo que a gente ouve, né? Tipos de músicas, tipo ruídos, mas a gente está adentrando esse universo das frequências e aí já é uma outra história. O importante é a gente ver que nessa mitologia o som está presente como algo que coloca ordem, algo que dá início a tudo. Tupã saiu dançando e cantando e criou diversos mundos. Dentre eles emanou uma serpente que saiu serpenteando pela imensidão até que se enrolou e dormiu profundamente. Tupã, ao vê-la dormindo, aproximou-se dela e desenhou em seu corpo toda a natureza. Desenhou as montanhas, lagos, rios, florestas, mares e desertos, criando assim todo o ecossistema. Ele emana uma serpente que se enrola e vira a terra. Já já eu falo sobre a serpente, tá? Em seguida, Tupã criou também um ser alado em formato de um vento.
e o ordenou que viajasse por toda a terra e encontrasse com as divindades nela já criadas dentro do ecossistema para que aprendesse como viver sobre ela. E assim a criatura o fez. Tupã cria um ser alado em forma de vento. Percebe que é algo feito de matéria sutil e que pode viajar por toda a Terra? Não apenas viajar, mas aprender a viver no planeta que ele criou? Chegando lá, deparou-se com uma gigantesca pedra, aproximou-se e entrou no interior dela, experimentando pela primeira vez a sensação de viver na Terra. Tempo depois, partiu para outra direção, encontrando uma grande árvore. E também dentro dela penetrou, possuindo seu tronco, suas raízes e folhas, aprendendo ainda mais o que é viver na terra. Ao sair das entranhas da grande árvore, continuou sua caminhada e dessa vez encontrou uma onça que dormia no galho de uma outra árvore e com ela também fez o mesmo procedimento. Possuiu o corpo do animal e com ele somou ainda mais suas experiências. Aqui fica bastante claro, por analogia, que esse ser criado por Tupã seria aquilo que podemos chamar de alma. É um ser sutil que chega na Terra para experimentar suas existências habitando o corpo ou as estruturas materiais de cada um daqueles seres. E o mais interessante é que essas experiências foram evolutivas. A alma experimentou o que é viver nos reinos mineral, vegetal e animal por meio de uma existência sutil que adentrou a estrutura física de cada uma delas. Por fim, partiu e encontrou uma frondosa montanha e no alto dela estava uma grande serpente. Esse ser ou essa alma se deparou com uma frondosa montanha. Isso por si só já é um símbolo muito poderoso. O que uma montanha representa simbolicamente? Se a gente for fazer uma representação geométrica de uma montanha, vamos representá-la por um triângulo, né? O triângulo tem uma base material, né? Uma base material que aponta para o céu, aponta para o alto. A base está na terra, que representa a matéria, e a ponta está no céu, que representa o espírito. Simbolicamente, a montanha é uma região da espiritualidade. Ela é o encontro do céu e da terra, do céu com a terra. Ela é a morada dos deuses. Não é raro a gente ouvir falar em alguns povos sobre alguma montanha sagrada. Ou a própria simbologia do subir a montanha, né? O Monte Olimpo, o Monte Sinai. O próprio Moisés subiu a montanha e desceu com os 10 mandamentos. Essa alma vai encontrar com a serpente não é no pé da montanha, é no alto da montanha, na região sagrada, espiritual. Então, a alma, olhando para a serpente, pediu para que lhe ensinasse as coisas da terra. E a serpente lhe disse: eu sou o espírito da Mãe Terra, em todo lugar eu estou. Lembra lá atrás, quando o Tupã começou a criar os mundos, ele emanou uma grande serpente que se enrolou e virou a terra? Então agora, esse encontro da alma com a serpente no alto da montanha é um encontro com a onisciência, com a onisciência divina, ou seja, a consciência que está em tudo. A serpente fala que está em todo lugar, pois ela é a alma da Mãe Terra, né? Ela é a parte espiritual, né? Estou em todo lugar. Ela é a manifestação espiritual da própria Mãe Terra. A serpente carrega um complexo de simbologias que estão presentes em muitas culturas. Para muitos povos antigos, a serpente é símbolo de poderes mágicos, tanto que a gente pode ver em pinturas, em esculturas, em artefatos, a constante presença não só na arte, mas como um símbolo religioso mesmo. E olha que curioso, a serpente ela se distingue de todos os outros animais, pois além de ela ser uma criatura fria, ela não possui patas, pelos e nem plumas. Ela tem uma representação dúbia, tanto para algo que dá sorte quanto para a morte. E por ser um animal que troca de pele, ela também representa a renovação. O veneno da serpente simboliza antídoto, remédio, mas também representa a morte. Tanto é que ela está presente, muito presente, em diversas áreas da saúde. Você está lembrado de ver tantas imagens de serpentes em tantos símbolos assim? Continuando o mito, depois que a serpente diz que ela é o espírito da Mãe da Terra e está em todo lugar,
ela se estica sobre um barro moldando um corpo humano e olhando para a alma diz: entre nesse corpo e você irá aprender muitas coisas. Junto com esse corpo que te dei estão todos os meus dons. Você pode criar o que quiser, mas preste atenção no que dirá. Cuidado, pois tudo o que disser, assim será. Estava então criado o primeiro homem. Essa história de criar um ser humano a partir de um molde feito de barro se repete em muitas mitologias. Mas desse trecho a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, perceba que aquele ser só entrou naquele corpo, só entrou naquele formato humano depois de ter existido em vários outros reinos. Essa é, inclusive, uma ideia defendida e difundida em algumas linhas filosóficas e espiritualistas, de que a trajetória evolutiva de nossas almas, desde a criação, vem lá de trás se desenvolvendo por meio de existências e experiências nesses vários reinos. O segundo ponto que eu destaco aqui é que a serpente disse a esse homem moldado do barro, que é o ponto alto desse mito, né, que eu acho: você pode criar o que quiser, mas preste atenção, cuidado, pois tudo o que disser, assim será. Há 5.000 anos, os Guaranis já expressavam em sua mitologia aquilo que volta e meia estamos atualmente ouvindo sobre o poder da palavra, ou ao que os estudos na mecânica quântica defendem sobre a influência que nós temos quando ocupamos um lugar de observador, ou mesmo quando emanamos uma vontade, um desejo real, sem a presença da dúvida. Da mesma forma que em Gênesis Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez, ele pronunciou as palavras e elas se tornaram realidade. A serpente fala ao homem recém-criado para ter cuidado com as palavras, porque as palavras são munidas do poder de criação. Cuidado, pois tudo aquilo que disser, assim será. Quem nunca ouviu a famosa frase: cuidado com aquilo que deseja, pois seu desejo pode se tornar realidade, cuidado com o que fala, e por aí vai, né? Esses ensinamentos são muito antigos. Se você pesquisar, você vai ver que esses ditados populares são embasados em ensinamentos ancestrais, carregados de sabedoria que merecem atenção e que podem ir muito além de um simples ditado popular. Mas para você perceber que as mitologias carregam sabedoria, simbologia e as histórias acabam tendo um fio condutor. São todos humanos em diferentes regiões do planeta, em busca pelo conhecimento, em busca por decodificar a existência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe compulsivamente, que é só com seu apoio, com sua parceria, que esse canal vai para frente. Espero ter contribuído também com esses apontamentos para que você perceba mitos sob uma outra perspectiva, com um outro olhar. E a gente vai se vendo.